Olá, muito bom dia. Estamos no ar aqui, para quem está ouvindo a gente ao vivo, pela Rádio Progresso de Montenegro, nessa manhã de segunda-feira. Também para quem está vendo a gente gravado pela JPTV e portal JP News. Um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite. Clarice Almeida, muito bom dia. Tudo bom, Clarice? Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que nos ouvem. Um ótimo dia, né? Uma bela manhã de segunda-feira ensolarada. Isso aí, trazemos mais um programa aqui da nossa RPM Rádio e também da JPTV. Clarice, acabamos de entrevistar, já está postado no portal JP News, a rainha da Expo Monte e da festa dos Filhos de Montenegro, que agora está destronada por não ter os eventos, né? Exatamente, Adriano. A Nicole Facchini Flores, a jovem de 17 anos que foi eleita juntamente com mais duas meninas aqui de Montenegro para representar a cidade na divulgação da festa da Expo Monte, né, da 5ª edição da Expo Monte, e também da 2ª edição da festa de integração dos Filhos de Montenegro. E infelizmente ela recebeu a notícia, né, primeiramente do cancelamento da Expo Monte, mas havia o consolo de ainda permanecer no trono e representar a cidade durante a festa da integração prevista para ocorrer no mês de maio, né? Mas que na semana passada também foi cancelada. Então a Nicole teve uma decepção em dose dupla e ela veio aqui conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a expectativa que se cria na cabeça, né? De uma menina quando passa por um concurso desses, onde ela sabe que vai ter que representar a cidade, levar o convite, né, a demais municípios da região. E, no entanto, sofre essa frustração, né? É realmente uma frustração. Mas ela conta que está aprendendo a lidar com a situação, que no momento foi incômodo mesmo, foi triste receber a notícia do cancelamento de ambas as festas, mas ela avalia a decisão como adequada, né? Ela concorda com a decisão do executivo no cancelamento de ambas as festas e diz que foi informada por parte da administração que no próximo ano vai haver uma grande festa e ela e as duas colegas, as demais soberanas, farão a representatividade que estava prevista para esse ano. Então ela diz que está tranquila em relação a isso, mas que acaba sendo vítima de deboche, né? Segundo ela, foi esse mesmo termo usado, deboche de algumas pessoas que não entenderam muito bem o que aconteceu e aí ficam perguntando para ela, né? Ah, mas tu é rainha de quê, afinal das contas? Tu era da Expo Monte, aí não é mais. Tu era da festa da integração, agora também não é mais. Tu é rainha de quê, afinal das contas? Ela diz que é meio incômodo lidar com isso, né? Que algumas pessoas apoiam, mas que a maioria acaba fazendo essas brincadeiras de mau gosto. Mas ela diz que está se preparando e que o ano que vem pretende fazer um bom trabalho junto com as outras duas colegas, as soberanas. Muito bem, Clarice, mais uma notícia aqui do portal JP News. Hoje pela manhã tivemos uma reunião extraordinária da Câmara de Vereadores de Montenegro, né? Tivemos a sessão extraordinária, onde foram aprovados 2 projetos de lei complementares, um deles prevendo o aumento, o reajuste salarial de funcionários do município, né, concursados do Executivo Municipal, e o outro que também prevê o reajuste, só que dessa vez dos servidores do Legislativo, da Câmara Municipal. Em ambos os casos foram aprovados os projetos e o reajuste também em ambos os casos é de 7%. Eu conversei com o presidente da casa, que me explicou a necessidade, né, da votação em caráter extraordinário. O fato é que, se aprovado ainda hoje, como foi, no próximo mês os funcionários já passam a receber esse reajuste de 7%. Então, por isso, o motivo de urgência na votação. Ok. O candidato ao governo do estado visita o partido, o PMDB, em São Sebastião do Caí, né? Na noite da última quinta-feira, a comitiva de trabalho do candidato ao governo do estado, José Ivo Sartori, esteve reunida no restaurante União, em São Sebastião do Caí, para assuntos relacionados às diversas frentes de trabalho em que o candidato estará atuando em sua campanha na corrida pelo Piratini. Agora começa a visita dos candidatos aí à região, né? Exatamente, né? Se acentua mais essas visitas, esses encontros, ouvindo as demandas e trazendo as propostas, né? Os candidatos vão em busca do voto. Começa o período de campanha, né, Adriano? É verdade. Agora uma notícia da área cultural, literatura.
O portal JP News já publica a programação completa da 12ª Feira do Livro de Montenegro, também a 7ª Feira do Livro do Vale do Caí. A abertura está marcada para o dia 20, olha só a programação do dia 20. Às 7 da noite, abertura oficial da feira, com a participação da patrona Márcia Martini e autoridades da 12ª Feira do Livro de Montenegro e 7ª Feira do Livro do Vale do Caí. Depois, meia hora depois, 7h30, apresentação musical com o grupo de piano e sexteto da Fundarte. 8h30 da noite, haverá o lançamento do 7º concurso Poesia em Movimento. E aqui, portanto, quem entrar no portal JP News vai poder ver a programação completa desse evento. É bacana, Adriano, porque a Feira do Livro, apesar de ser realizada no mês de maio, esse ano ela teve um envolvimento maior, né? Desde janeiro a gente já traz informações sobre eventos descentralizados que estão acontecendo, como atividades em escolas. Na semana passada a gente noticiou aqui também que a patrona da Feira do Livro está indo às escolas, está conversando com os alunos, está trazendo esse fomento à leitura, né, que é tão intensificado durante o período da feira, mas que a partir deste ano aqui, principalmente a Associação dos Escritores Montenegrinos está com esse foco, né, de trabalhar essa questão o ano inteiro. Fazer com que esse fomento seja cultivado durante os 12 meses do ano e não só durante a Feira do Livro, né? A programação realmente está bastante interessante e o mês de maio promete muitas atividades na cidade, né? No início do mês já temos o aniversário da cidade, segundo informações da assessoria de comunicação aqui da prefeitura, estão sendo programadas algumas atividades em comemoração à data e posteriormente então esse grande evento que promete ser a Feira do Livro. A expectativa é de que vários visitantes venham até a cidade para conferir, né, o trabalho que vai envolver atividades lúdicas, né, na Praça Rui Barbosa, além da venda de livros da exposição, né, de livros ali na Praça Rui Barbosa. Muito bem, seguimos com mais informações aqui. Essa notícia forte será um dos destaques do portal, ou melhor, do Jornal Progresso, já é um dos destaques do portal JP News, desde a última sexta-feira, com 355 visualizações. O vereador Renato Krantz pede a prisão do prefeito Paulo Azeredo e denuncia a existência de ratos em cozinha de escola. Forte esse pronunciamento do vereador Krantz, né? Exatamente, o vídeo já está disponível e quem quiser conferir, né, com a emoção de como o vereador pronunciou essas frases, né, que nos chamaram a atenção. Ele que desabafou durante o seu pronunciamento falando, né, de casos envolvendo alimentos, né, o descarte de alimentos. Primeiramente, ele falava sobre a questão do feijão, que nós já trouxemos como notícia aqui no portal também, o caso onde vários quilos de feijão foram encontrados junto a cacos de vidro e devido, né, à possibilidade daqueles feijões estarem contaminados com os cacos, eles foram colocados no lixo. E o vereador já há várias semanas vem tratando essa questão, que segundo ele é motivo de tristeza, né? É alimento e segundo ele alimento não deve ser desperdiçado, não deve ser jogado fora. Então deveria ter tido um cuidado maior para que não chegasse ao ponto de precisar colocar fora o feijão. Mas na semana passada, durante a Câmara, ele falou sobre um outro caso também envolvendo alimentos, que foi o estopim, né, para o pronunciamento dele. O fato é que cerca de 70 pães, 70 cuquinhas, como o vereador se refere, aquelas massinhas, aqueles pães docinhos, né? Eles tiveram que ser colocados fora em uma escola municipal depois de haverem sido roídos por ratos. O fato é que o Krantz diz que desde o ano passado, há mais de um ano, não estão sendo realizados serviços de detetização, ratização e também a limpeza das caixas d'água. Ele falou, um tom bastante revoltado, né, que o executivo parece querer contaminar as crianças, né, parece estar querendo ver a morte de crianças contaminadas por água ou então por leptospirose, já que se tem contato com dos ratos nas escolas, né?
Então o CRANS pede para que medidas sejam tomadas. Ele diz que já encaminhou uma solicitação ao Ministério Público pedindo providências para essa questão das caixas d'água, e disse ainda que o prefeito deveria estar repousando repousando no presídio do Pesqueiro. Foi esse o termo utilizado por ele ao manifestar a sua indignação ao fato da falta de higiene, né, nas escolas, devido a esse problema da limpeza das caixas d'água, da presença de ratos, e também referente ao caso dos feijões. E o CRANS disse ainda que espera que o prefeito faça uma sindicância, né, para apurar de onde vêm esses ratos, já que outro caso envolvendo rato foi tão polêmico na cidade e levou a um relatório bastante expressivo, né, envolveu funcionários num trabalho que rendeu. Então o CRANS espera que agora seja feito um novo levantamento para saber por que da existência desses ratos. E esse é mais grave, né? É rato na cozinha. Com certeza, né? Na cozinha, bastante complicado. Tá certo. Bom, vamos ver se haverá uma sindicância, né? Porque a Prefeitura Municipal instaurou uma sindicância para apurar essa questão dos ratos na biblioteca, nos ratos nos livros. Vamos ver se também haverá uma sindicância nesse sentido. Eu entrei em contato com a assessoria de comunicação, encaminhei um e-mail, mas por enquanto ainda não tive retorno da questão. Ok. Bom, uma notícia veio lá de Brasília, a resolução da Anvisa, publicada hoje pela manhã no Diário Oficial da União, proíbe a distribuição e a comercialização em todo o território nacional do lote L29 do produto suplemento proteico para atletas sabor morango e banana. A marca é Whey Protein Optimizer, da Cyberfrom, com data de validade de 12 de 8 de 2015, fabricado por JSE Alimentos Limitado. Portanto, a Anvisa está proibindo a venda de um lote de suplemento proteico para atletas. Esse suplemento que tem crescido bastante a procura nos últimos anos, os atletas estão consumindo mais, e é sempre importante estar alerta, né, em se tratando de suplementação, de produtos que atuam de maneira diferenciada no organismo, né? Importante essa colocação da Anvisa. Maravilha. A notícia de Montenegro aqui, a Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade na última sessão o projeto de lei número 032 de 2014, autorizando a compra de caminhão caçamba, retroescavadeira e diversos equipamentos destinados à manutenção e uso no sistema de esgotos sanitários de Montenegro. Os recursos no valor de R$ 444 mil são referentes à antecipação por parte da Corsã de recursos do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada da Prefeitura. Interessante isso, né? Porque segundo o coordenador da Corsã aqui, Montenegro, Fernando Hort, esse fundo já tem mais de R$ 1 milhão para serem investidos pela Prefeitura, né? E o município está precisando desses investimentos, né? Principalmente nessa questão de esgoto. A gente vê, cresce diariamente os problemas envolvendo esgoto na cidade. E agora, então, parece que começam a ser resolvidos alguns casos. Tá certo, Clarice. Seguimos aqui com mais informações do portal JP News. Essa questão aí, essa informação dada pelo prefeito municipal de Montenegro, Paulo Azeredo, de que poderá haver um carnaval fora de época no mês agora de maio, né? Não repercutiu muito bem, né? Pois é, essa é uma questão bastante polêmica, né, e que já está caindo no descrédito. Anteriormente eu fiz uma matéria onde o prefeito disse que poderia haver carnaval até mesmo no inverno. As pessoas riram, brincaram, né, nas redes sociais. Imagina, com esse frio que faz aqui no sul, o pessoal desfilando, né, Não dá, né? pouquíssimas peças de roupa no mês de julho, por exemplo. Aí, posteriormente, o prefeito disse que, de repente, poderia ser realizado no mês no próximo mês, em maio, durante as comemorações ao aniversário da cidade. Mas é uma questão que está confusa. A gente está tentando conseguir informações mais concretas sobre o que aconteceu, né? O que faltou nesse acerto de contas. Mas, por enquanto, está difícil. O pessoal da Secretaria da Fazenda parece não estar querendo gravar entrevista. Busquei informações junto à assessoria de comunicação, eles também não têm nenhuma novidade. Parece que o pessoal da Fazenda não quer falar sobre o caso. E a gente segue aí sem saber o que aconteceu, né? O que faltou nessa prestação de contas, por que ela não foi realizada.
O que aconteceu com as escolas, que até pouco tempo estavam ensaiando? Parece que agora elas realmente desanimaram, desistiram, né? É um carnaval de um ano inteiro, né, Adriano? A gente ainda não sabe qual será esse desfecho, se é que vai ter algum, né? Tá certo, Clarice. Agora, para quem está ouvindo a gente ao vivo pela RPM, são 11 horas e 44 minutos. A gente segue aqui com informações do nosso portal JP News, e traz as informações sempre atualizadas aqui da região do Vale do Rio Caí. Bom, além da programação da 12ª do Livro de Montenegro, temos informações aqui também sobre a abertura, né, da exposição Mais Arte, que aconteceu na semana passada, exatamente no dia 11, né, Clarice? Exatamente, a exposição que teve abertura na última sexta-feira e que segue, né, pelos próximos dias lá na Galeria de Arte Luiz Schwamba. Pessoal que quiser conferir, é só dar um pulinho ali na Fundarte e apreciar, né, o trabalho dos estudantes da UERGS. Aqui outra notícia que chama atenção aqui no portal JP News é que bombeiros chilenos visitaram os bombeiros voluntários de São Sebastião do Caí e se impressionaram com o baixo investimento que existe no voluntariado desse tipo de ação de segurança pública, que é dos bombeiros voluntários, né? Segundo os bombeiros voluntários chilenos, lá no Chile, nos municípios, tanto o governo federal, estadual quanto municipal apoiam bastante os bombeiros voluntários, o que é uma coisa que deveria ser natural em todos os países, né? Exatamente, um trabalho bacana de doação, né, por parte dessas pessoas e que acaba exigindo muito deles, né? Imagina se virar com pouco, é muito complicado. E além de ter atenção ao trabalho que eles pretendem executar, ainda tem que sair atrás de donativos, de doações, né, para conseguir se manter. É bastante complicado. Os governos parecem não valorizar a boa intenção do voluntariado, né? E não somente por parte dos bombeiros, mas em outras classes de voluntariado também, né? A gente vê como é difícil praticar o voluntariado aqui no Brasil. Falando em voluntariado, essa semana se intensificam os trabalhos das tribos voluntárias. Eu falei com a Ed Thompson, que é a coordenadora das tribos aqui em Montenegro, e essa semana vão acontecer diversas palestras em escolas aqui do município, as tribos que começam a retomar suas atividades agora ao longo de 2014. Em seguidinho a gente vai trazer mais detalhes sobre esse trabalho que é desenvolvido por um grupo de pessoas que pratica o voluntariado através das orientações de prestação de serviços, né, conscientização de estudantes e da comunidade em geral. Muito bem. Agora uma notícia muito interessante e curiosa, uma notícia de nível nacional. A presidente Dilma Rousseff disse hoje, segunda-feira, que o governo vai utilizar todos os meios legais para impedir que criminosos roubem as propriedades das famílias beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Por meio de parcerias, a Polícia Federal vai apoiar as polícias estaduais nas investigações para impedir e reprimir abusos e crimes. Dilma lembrou que quem recebe subsídios do governo não pode vender a casa por 10 anos, né? Dilma lembrou ainda que em seu programa semanal Café com a Presidente, que o governo federal já firmou parceria com o Rio de Janeiro para atuar no combate a desvios, fraudes e invasões. Ela informou que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, propôs parcerias semelhantes em Minas Gerais, Maranhão e na Bahia, né? O primeiro balanço sobre a investigação das denúncias de irregularidade no Minha Casa Minha Vida foi divulgado na sexta-feira, dia 11, e registrou 15.720 denúncias. Nossa Senhora, esse número é muito grande, né? De ilegalidades ao longo dos 5 anos de execução do programa. Do total, 8.964 notificações foram julgadas improcedentes após a investigação. Em 1.561 casos, as unidades ocupadas ilegalmente foram retomadas e devolvidas aos beneficiários originais. E 5.195 denúncias continuam em apuração. O pessoal está vendendo as casas aí, ou as casas estão sendo trocadas ou invadidas, né? Aqui em Montenegro mesmo, no Bela Vista 2, a gente constatou, né, informações antes da ocupação,
de pessoas que furtavam portas, janelas. Eu lembro de um caso em que um morador faltava, né, uma porta na casa dele, e aí tinha um outro imóvel desocupado, ele simplesmente foi lá e retirou a porta do local e levou para sua casa. E aí aquilo acabou se tornando comum. Outro foi lá e pegou uma janela, e aquilo foi acontecendo, né, de forma descontrolada. Então, as pessoas têm que ter a consciência também de que é do seu vizinho, que alguém vai ocupar aquele imóvel mais cedo ou mais tarde. Então, preservar, né, cuidar. Porque assim como foi tirado da casa do vizinho, dali a pouco poderia ter sido tirado da sua casa, né? E há essa pressa também na ocupação. Muitos não querem aguardar o prazo legal de inauguração, né? Acabam invadindo, ocupando antes do imóvel receber a avaliação final e o ok para a ocupação. É bastante complicado, é a ânsia das pessoas, né, em sair do aluguel, em sair de zonas de risco, acaba fazendo com que elas acelerem um pouco o processo. Já outros, né, acabam, a gente não sabendo se por má fé ou o que, querendo passar adiante o imóvel, né, e sendo que existe esse prazo legal aí de morar no local por pelo menos 10 anos para depois poder fazer algum tipo de negociação. Tá certo. Agora uma notícia internacional sobre a água, né? A escassez já é uma realidade e consequências são maiores do que se imagina. O último relatório mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento de recursos hídricos deu um alerta. Na medida em que cresce a demanda dos recursos hídricos no mundo, diminui a probabilidade de fornecimento de água doce em muitas regiões, como consequência da mudança climática. O José Tundizi, membro da Academia Brasileira de Ciências e doutor em Ciências pela USP, afirma que a escassez de água já é um problema real e não mais uma questão com a qual teríamos que lidar no futuro. Relatórios chamam a atenção para isso. Até 2050 isso vai ser muito claro. São pesquisas baseadas em dados. Ainda não está em nível planetário, mas vamos ter a abundância de água em algumas regiões e escassez em outras. Prevê aí o membro da Academia Brasileira de Ciências e doutor em Ciências pela USP. Isso é um fato que já se trata há muitos anos e que a gente vê com o passar do tempo o problema das secas, né? E o desperdício de água. Parece que algumas pessoas não ouvem, passa reto a informação, né? Poxa, vamos economizar, vamos fazer um consumo consciente. Não se trata nem de economizar, deixar de usar. Se trata de fazer um consumo consciente. Vamos pegar a água da chuva para lavar calçado, vamos colocar uns baldes lá quando chove, usar aquela água para lavar o carro, né? Fazer uma cisterna, um reservatório. Poxa, é absurdo ver as pessoas lavando calçada com a mangueira à vontade. Aí elas pegam o escovão, vão lá, esfregam, e a torneira continua jorrando água. Esse é o desperdício, né? Esse é o problema. Aí quando falta água por A ou por B, faltou água, o que está acontecendo? É um absurdo não ter água. Por que estão racionando? Estão racionando justamente por isso, né? Porque muitas pessoas não têm consciência, não sabem usar. E aí a maioria acaba pagando pato, acaba ficando sem. Inclusive existe um filme, né, que retrata esse problema da falta de água do futuro, que é o Waterworld, né, que mostra a falta de água que pode existir no mundo no futuro, né? Bom, alguma coisa? Não, eu não sei se é esse mesmo filme, mas eu lembro, talvez seja, que mostra também as consequências físicas, né? As pessoas com a pele desidratada. Bom, são inúmeros os problemas que a falta de água, que a desidratação pode causar, né? E a venda de água como um bem precioso, né? Se continuar assim, o preço da água vai se elevar cada vez mais. Quanto mais consumo de forma de desperdício, né? Quanto mais desperdício houver agora, mais chances a gente tem do encarecimento da água futuramente. Muito bem, Clarice. Para quem ouve a gente ao vivo pela RPM, agora são 11 horas e 53 minutos. Estamos vendo aqui um vídeo com o vereador Ari Miller, gravado na última sessão da Câmara de Vereadores. E ele diz assim, vários fatos ainda poderão ser denunciados. O que a gente vê na Câmara de Vereadores é uma partidarização, né? Os a favor e os contra o prefeito Paulo Azeredo, e agora é a vez do vereador Ari Miller dizendo que haverão denúncias, ou melhor, haverá denúncias nas próximas vezes. O Ari Miller, que foi o autor da frase de que
haveria uma denúncia de arrepiar os cabelos de todo mundo que acabou nunca sendo divulgada, né? Exatamente. Então fica a pergunta dessa vez, será que realmente vai haver uma reviravolta, uma nova denúncia? O vereador Ari Miller é interessante, né? Que ele faz anúncios de que existem denúncias, mas não diz quais são as denúncias. Né? A gente acaba ficando só na curiosidade, sem a revelação. Bom, a Clarice, que tem acompanhado as últimas sessões da Câmara de Vereadores, é visível, né, que existe essa diferenciação da Câmara daqueles que são opositores e situação à atual prefeitura, né? Com certeza, fica claro isso durante o uso da tribuna, né? São muitas as acusações e os ânimos se acerram, né? Ficam tensos durante os pronunciamentos, tanto de quem é contra, tanto de quem é a favor. Está bem dividido. A gente nota isso de forma clara e traz para compartilhar com o pessoal que nos acompanha, né? Através dos vídeos, dá para ver direitinho quem está do lado de quem, né? Muito bem, essa notícia está postada no portal JP News, ela é de Montenegro. Uma ameaça virou caso de polícia em Montenegro. Um auxiliar de terapia da casa de passagem Casulo do Recreio, cujo nome não foi divulgado, registrou na delegacia de polícia civil que sofreu ameaças de um homem devido à sua opção sexual. Segundo relatos do boletim de ocorrência, o acusado ameaçou a vítima com palavras de baixo calão. Essa notícia está na íntegra aqui no portal JP News, né, Clarice? É mais um caso de preconceito, né? Na semana passada a gente falava sobre preconceito racial e agora, então, preconceito sobre a opção sexual. São duas coisas bastante latentes, né, que a gente observa quase que diariamente. Algumas a gente não tem conhecimento porque não há denúncia, mas a orientação é que denuncie, porque a punição é que vai fazer a mudança de cultura, né? Para algumas pessoas não vem através da educação, da conscientização, né, de que todos somos iguais, independentemente de cor, de classe, de gênero. Então, se não vem através da educação, é bom que venha através da punição, né? Que essas pessoas sejam alertadas, acordem para a vida e vejam que não é por ser homossexual que esse funcionário deixava de desempenhar o seu trabalho, né, de forma correta no estabelecimento. É preciso acabar com o preconceito. Muito bem, agora estamos atrás de uma outra notícia, né, Clarice? Teremos algumas investidas agora, hoje, amanhã e quarta-feira, em relação à possibilidade do encerramento das atividades do cinema em Montenegro. Em São Sebastião do Caí, o prefeito Darcy Lauermann já anunciou, não oficialmente ainda, de que poderá o cinema ser desativado pela pouca presença de espectadores. Aqui em Montenegro não é esse problema, né? Até porque o número de frequentadores é bastante grande. Mas há a questão de que está sendo colocado à venda aquele prédio do cinema. Né? Exatamente, pode ser o prédio de propriedade da Associação Comercial, Industrial e de Serviços está à venda, segundo informações que se tem, devido à necessidade de reformas, de melhorias, né, principalmente na parte do telhado do prédio. Então teria se optado pela venda, porque o investimento para a reforma seria muito alto. E diante do fato, né, o cinema teria que ser transferido de local, e parece que em Montenegro não existe uma estrutura, né, boa o suficiente ou grande o suficiente para comportar toda a aparelhagem. Mas outras informações nós vamos trazer ainda essa semana. Eu já agendei uma entrevista com o presidente da Associação Comercial e hoje à noite também pretendo conversar com o representante pelo cinema, né, o Luiz, para ver o que ele está achando disso e qual a viabilidade, né, do cinema continuar ou não no município. Para quem não tem a possibilidade de ir até outras cidades assistir, né, vai ser uma perda grande caso o cinema venha a fechar. Muito bem, Clarice, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Obrigado pela participação. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos. Até mais, pessoal.